Graças e paz, irmãos, uma boa noite. Que a glória do Senhor possa inundar o seu coração, a sua mente e dos seus familiares. Que você venha receber muito do Senhor nessa noite. Quero pedir que você que ainda não se inscreveu, se inscreva no canal da nossa igreja. Dá o like, compartilhe os nossos vídeos, porque você não está compartilhando a igreja, mas aqui nós estamos divulgando a palavra do Senhor, então é para alcançar o máximo de pessoas possível. Então, deixe seu like, comenta, deixa uma palavra do Senhor nos comentários, que alguém vai ler e vai ser ministrado pelo Senhor um dia. Feche teus olhos agora e vamos orar para continuar essa adoração. Amém? Senhor, muito obrigado. Eu te agradeço por essa semana, Deus, que passou. E essa que está se iniciando, Deus. Que a tua glória venha inundar cada casa, Senhor, cada pessoa, Senhor, para que sejam usados conforme a tua vontade e o teu querer, Deus. Que nós possamos se render aos teus pés todos os dias, onde nós estivermos, Senhor. Que o teu Espírito Santo venha nos usar para a tua glória, Jesus. Porque o Senhor, sim, é a esperança da glória. Glória de me encontrar com meu Pai. É somente o Senhor, Jesus. Então usa nossas vidas, ministra nossas vidas nessa noite, em nome de Jesus. Muito obrigado. Outra vez para tudo entregar, para tudo entregar. Leva-me para perto de ti, Senhor, anseio por ti. Anseio por ti, eu me rendo. Da graça e do seu amor, sacia meu ser, sacia meu ser. Abraça-me e ouve o meu clamor, fala pra mim. Fala pra mim, eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais, eu me rendo. Declare ao Senhor. Eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Eu me rendo, eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Vento de poder sopra em meu viver.
poder, vento de poder, sopra em meu viver, faz teu querer em mim, Senhor, como um vendaval, como um vendaval, sobrenatural, faz teu querer em mim. Eu me rendo para conhecer-te mais, para conhecer-te mais. Eu me rendo a ti, Deus, para conhecer-te mais, para conhecer-te. Nós nos rendemos a ti, Senhor, porque a tua glória, Deus, nos alcançou, Deus. Quando o Senhor decidiu nos amar, Deus, quando o Senhor decidiu nos amar, entregando o seu único Filho por amor de nós, Jesus. Eu sou muito grato, Deus, pelo que o Senhor fez, pelo que o Senhor está fazendo em nossas vidas. Continue a fazer, Deus. Todos aqueles que têm o coração duro, Senhor, venha se quebrantar e se render aos teus pés, Deus. Se render ao teu chamado, Deus, para que possamos proclamar a tua palavra, a tua morte e a tua ressurreição entre as nações. Eu me rendo. Aleluias. A ti, Senhor, seja dado louvor. A ti, Senhor, seja dada honra e seja dada glória para todos sempre. Hoje, nesse domingo de Santa Ceia, Senhor, nós queremos pedir que o teu sangue seja derramado sobre nós, que o teu sangue alcance cada pessoa que nessa hora nos assiste. Senhor, que o teu favor mude a nossa sorte e que o teu sangue, Senhor, nos deixe mais alvos do que a neve, purificando-nos, ó Pai, de todo pecado, tirando toda a acusação do mal, em nome do Senhor Jesus Cristo. Alvo mais que a neve, Jesus. Aleluias. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali ele verteu. Eis nesse sangue lavado, com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos e perante seu Deus já estão. Aleluia. Recebe aí, irmão, nessa noite algo mais que a neve. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Aleluias. Quão espinhosa
coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam o quanto Ele amou. Eis nessa chaga pureza para o maior pecador, porque mais alvo que a neve o seu sangue nos torna. Aí você declara e diz assim: Senhor Jesus, alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Se nesse sangue lavado, mais alvos que a neve serei. Se nós a Ti confessarmos e seguimos na Tua luz, Tu, Jesus, Tu não somente perdoa, purificas também, ó Jesus. Se de todo pecado, que maravilha desse amor, pois que mais alvo que a neve o Teu sangue nos torna, Senhor. Vai lá, Jade, se arrocha e declara nessa noite bem alto. Aleluia. Algo mais que a neve. Sim, Jesus. Sim, Jesus. Glória a Deus. Algo mais que a neve. Glória a Deus. Glória a Deus. Se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Oh, mais alvo do que a neve, sim, Jesus. Algo mais que a neve, Senhor, que o Teu sangue purificador, transformador, se manifeste nesse exato momento em que essa pessoa está assistindo esse culto, assim como neste exato momento em que este culto está sendo gravado, Senhor. Nós não sabemos quantas pessoas irão ouvir essa palavra, quantas pessoas irão assistir esse culto, mas uma coisa eu te peço, Senhor, que o Teu sangue nos lave e nos purifique em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Deus nos abençoe essa noite, irmãos. Deus te abençoe nesse momento, se você está assistindo pela manhã. Deus te abençoe, isso é o que importa. Marcos, capítulo 9. Hoje é domingo de Santa Ceia. Hoje é o último domingo do mês de maio. Ei, você ouviu o que eu acabei de dizer? O mês de maio terminou e Deus te concedeu vida. E Deus te guardou. Quantas pessoas não perderam a vida nesse mês de maio? Então você tem motivos para agradecer. Se você é do tipo que teve enfermo, você tem motivo para agradecer em dobro. Agradeça ao Senhor. Agradeça todos os dias. Lembre-se, cada respirar, cada movimento nos pulmões manifesta a graça e o amor de Deus sobre a sua vida, sobre a sua vida. Então esteja com seu coração cheio de gratidão. Irmãos, você não imagina, irmão, como eu estou feliz de poder estar aqui nesse momento, pegando nesse microfone, falando.
Deus me deu vida. Olha que maravilha, irmãos. E essa vida vai ser mantida até o último dia. E o último dia é Ele quem determina. Não é uma enfermidade, não é um vírus, não são os homens, não são os poderosos dessa terra. É Deus. Marcos capítulo 9. Vamos ler aqui a partir do versículo 14. Diz assim a palavra do Senhor: E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo, ficou espantada e correndo para ele, o saudaram. Perguntou aos escribas: que é que discutis com eles? E um da multidão, respondendo, disse: Mestre, trouxe-te meu filho, que tem um espírito imundo. E este, onde quer que o apanhe, despedaça-o, e ele espuma e range os dentes e vai definhando. E eu disse a teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. E ele, respondendo-lhes, disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis ainda? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. E quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência, e caindo, o endemoniado por terra revolvia-se espumando. E perguntou ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isso? E ele disse-lhe: desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, faça pelo meu filho. Tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda-me na minha falta de fé. E Jesus, vendo que a multidão corria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele, e não entres mais nele. E ele, clamando e agitando-o com violência, saiu, e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu, e ele se levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhes perguntaram à parte: por que não podemos nós expulsar? E disse-lhes: esta casta de demônios não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Esse texto é vasto de informações. Se formos fazer uma análise exegética, nós temos aqui várias mensagens. Eu vou tentar de alguma forma traçar um panorama geral do texto e o foco que Deus tem direcionado à minha pessoa para ministrar essa noite. Bem, Jesus tinha ido ao monte, e ele, quando desce do monte, ele percebeu os seus discípulos, não todos, pois 3 estavam com ele. Esses discípulos estavam em uma situação delicada. Então a primeira graça manifestada aqui de Jesus não é com o garoto que está possuído por espírito imundo, mas com os seus discípulos. Mais precisamente 9 deles, pois 3 haviam estado com Jesus. E a cena foi o seguinte: de repente Jesus está bem longe e estão lá os discípulos. Chega então um pai
com esse jovem possuído por espírito imundo e diz: olha, Tomé, Mateus, e ele saiu pedindo: me ajudem, o meu filho tem sérios problemas. E os discípulos, talvez Pedro não estava, nem João e nem Tiago. Então eles tentam. E você sabe, quando você faz um movimento em público, atrai a atenção de pessoas. Atrai a atenção de pessoas. Não sei se você já viu. Aqui na nossa cidade, antigamente era bem comum. O camarada pegava uma cobra velha dentro de uma mala, uma caixa velha de som horrível, um microfone auricular com uma qualidade terrível, e ficava falando um monte de bobagem. Várias pessoas ali aglomeravam. E assim, exatamente não foi diferente nesse momento. Enquanto os discípulos estão tentando expulsar aquele demônio, quem chegam? Chegam exatamente aqueles que entendiam, que esperavam, que compreendiam alguma coisa, os escribas, né? E essa casta de religiosos, eles eram muito cultos, né? Eles eram muito cultos e eles certamente imaginavam que sabiam mais do que todos. Observaram os discípulos. Eu estou tirando aqui uma análise do texto, irmãos. Eu estou indo para dentro do texto. Estou fazendo uma análise exegética. Então observaram que os discípulos não expulsaram os demônios, assim como Jesus fazia comumente. Então talvez eles ali estavam perturbando, talvez eles estavam achincalhando os discípulos, talvez os discípulos estavam sendo envergonhados. E a multidão, né, apertava ali querendo uma resposta, porque a multidão quer uma resposta da igreja. A igreja tem que dar uma resposta para a multidão. E quando Jesus chega, então a primeira coisa que ele faz é tirar os discípulos dessa situação, não é? É tirar os discípulos da situação. Jesus, ao chegar, perguntou aos escribas: o que é que discutis com eles? Então Jesus está dizendo: vem cá, o que vocês estão fazendo com os meus meninos? Ei, irmãos, a Deus seja toda a glória. Sempre que alguém se levanta contra a igreja, Jesus chega e diz: o que é que vocês estão tentando fazer com a minha igreja? O que é que vocês estão perturbando a minha igreja? Porque vocês estão perturbando a minha igreja. Então Jesus fala: olha, procura alguém que tem tamanho. Jesus estava ali, aqueles homens ainda não entendiam bem o movimento da coisa, entenderiam mais tarde, quando o Espírito Santo fosse derramado sobre eles. Então quando Jesus pergunta, alguém da multidão se manifesta. Quem se manifesta? Quem estava sentindo a dor. O pai do garoto. Porque se você quer machucar um pai de verdade, se você quiser ferir alguém, você pode dar a ele um empurrão, um soco, um pontapé. Mas se você quiser ferir um pai, mexa com o filho, que você atinge a sua alma. Esse pai então sai da multidão, versículo 17, e um da multidão respondendo disse: mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo e surdo. Trouxe-te, mas tu não estava, e os teus representantes não puderam fazer. Verso 18, e este, onde quer que o apanhe, falando do espírito que fazia perturbar a vida do garoto, o lança ao solo, o perturba e tal e tal. Verso 19, e ele respondendo lhes disse. Então ele vai ter com os discípulos: poxa, eu tenho tratado com vocês, eu já lhes dei poder. Irmãos, não há nada mais triste na vida do que uma igreja que recebeu de Deus autoridade e não faz uso da mesma. Não há nada mais triste para um cristão que tem o poder de filho e dele não faz uso. Eu ouvi, tem até uma canção que você já deve ter escutado aí, que o camarada fala: ah, me dá poder de filho. Então, Deus já deu. Use o poder de filho. Use na oração. Ele já nos deu. Então Jesus dirige-se aos seus discípulos: ó geração incrédula. A igreja era incrédula. Ó geração incrédula. Gente, que palavra dura. Até quando eu vou ter que suportar esse comportamento de vocês? Ó incrédula, até quando vocês vão ficar assustados no cantinho da casa, com medo do mal que está vindo sobre a terra? Quando vocês vão passar realmente a confiar em mim?
Quando vocês vão usar aquela expressão e vão dizer: se perecer, pereci, se morrer, morri, o importante é que eu estou seguindo a vontade do meu Deus. Ó geração incrédula, ó geração do ano 2020, não seja incrédula, confia no Senhor. Há uma manifestação demoníaca. Há uma manifestação demoníaca. E Jesus disse que o diabo, ele vai falar lá em João 10, ele não veio senão para matar, roubar e destruir. E é exatamente isso que esse menino está vivendo. É essa a batalha que ele está enfrentando. Então Jesus continua, né? Até quando vocês vão sofrer ainda? Até quando vocês vão se comportar tão infantil dessa forma? Até que ponto vocês vão? Até quando vocês vão se revoltar disso? Verso 21. E perguntou ao pai dele. Jesus agora tratou com os discípulos. Primeiro, Jesus trata com os fariseus. O que é que vocês estão fazendo com os meus discípulos? Então Jesus trata cada um segundo a sua posição. Tratou com os fariseus, com os escribas, melhor, os pôs no devido lugar. Agora tratou com o pai do garoto. Melhor, segundo, tratou com os discípulos, dando a eles neles uma dura, que eles já deveriam estar preparados para esse tipo de embate. Eles já deveriam ter crescido, eles já deveriam ter sabido, eles já deveriam saber que confiar em Deus sempre é a melhor opção. E agora ele vai ter com o pai. Verso 21. E perguntou ao pai dele, ao pai do menino, ao pai do endemoniado: quanto tempo há que lhe sucede isso? Quando eu li esse texto, eu fiz alguns questionamentos. Pelo menos, no mínimo, um questionamento. Jesus está perguntando. Por que Jesus está perguntando? Jesus não sabia? Jesus não é onisciente? Jesus não é Deus? Por que Jesus está perguntando? Aqui na igreja, se você congrega já nessa congregação há algum tempo, você já deve saber da resposta que eu vou lhe dar. Uma análise minha, bem pessoal. Sempre que Jesus faz uma pergunta, Ele quer manifestar o seu poder. Sempre que Jesus pergunta, por exemplo, quando ele chega lá pro Bartimeu, ele pergunta: o que é que você quer que eu te faça? Né? E você vai perceber sempre Jesus fazendo perguntas. E quando ele faz a pergunta, ele quer manifestar o sobrenatural. Então ele pergunta ao pai do garoto, né? Dizendo: olha, há quanto tempo há que lhe sucede isto? Primeira pergunta, quando você faz algumas perguntas primeira posição, quando você faz algumas perguntas mais pessoais, a pessoa vai ter a sensação que você se importa com a dor dela. E é muito bom quando alguém está sofrendo e percebe que alguém se importa com sua dor. Há quanto tempo aquele pai então se sentiu confortado? Ele percebeu alguém que se interessava de fato pelo seu problema. Então ele responde a Jesus e disse-lhe: desde a infância, ou seja, desde sempre, desde que nasceu. Esse menino tem problema desde que nasceu, Jesus. Esse menino tem problema desde sempre. E eu já não aguento mais. E quando um filho tem problema, o pai tem problema, a mãe tem problema. E quando uma família tem problema, a sociedade tem problemas desde a infância. E muitas vezes então ele passa a informar o que acontece. E muitas vezes tem lançado no fogo, na água, para o destruir. A intenção do diabo era destruir, porque essa é a sua especialidade. Ele veio matar, roubar e destruir. Mas ele não destruiu esse garoto. Por que ele não destruiu esse garoto? Olha para mim, presta bem atenção no que eu vou te dizer agora, meu brother. O diabo não brinca de ser diabo. O diabo ele não gosta de arranhar ninguém. Ele não gosta de dar susto em ninguém. Quando ele se levanta para matar. Por que não matou? Porque Deus não permitiu. Por que ele não ceifou a sua vida? Porque Deus não permitiu. Lembre, guarde isso. O diabo não gosta de dar susto em ninguém. Quando ele se levanta, ele o faz para matar.
Essa é a sua especialidade. Ele é pós-graduado em assassinato. Ele sabe matar das mais diversas formas, física e espiritual, emocional. O diabo sabe o que é isso. Mas ele não destruiu. Mas ele não destruiu esse menino. Ele se levantou para destruir, mas não o destruiu. Então ele diz: Jesus, se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós. Tem compaixão de nós e ajuda-nos. Tem compaixão de nós e ajuda-nos. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes, ajuda-nos. Esse texto tem algo bem intrigante que precisa ser compreendido por nós. Ele não vai ser entendido se estiver desassociado do versículo que continua, que é o 23. E Jesus disse: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Ele não está bem das ideias. Esse pai não sabe exatamente quem é Jesus. Ele não deu a resposta comum. Ele não deu a resposta do leproso de Mateus capítulo 8. Lá em Mateus capítulo 8, aquele leproso que desce do monte, que encontra com Jesus, ele diz: Jesus, se tu quiseres, pode fazer com que eu fique limpo. Então ele sabia que Jesus podia. Esse estava tão perturbado, porque problemas com família perturbam as pessoas. E ele estava tão perturbado que ele dizia: Senhor, se tu podes. Então ele não tinha muita certeza. Então Jesus disse: se tu crê, não é? Tudo é possível que crê. Há essa condição. Tudo é possível que crê. Há dois entendimentos na resposta que Jesus dá a esse pai, não é? Alguns acreditam que Jesus estava lançando sobre ele toda a responsabilidade. Olha, se tu pode crer, te vira, crê e o milagre vai acontecer. Outro entendimento, esse que predomina entre os estudiosos, eles acreditam que, na verdade, Jesus estava dizendo: se eu posso. Você está perguntando se eu posso. O problema não sou eu posso todas as coisas. Eu sou onipotente, eu sou Deus. Mas você precisa crer. Você precisa crer. E tudo é possível ao que crê. Se você crê, tudo é possível ao que crê. Eu queria que você agora pensasse comigo na expressão: tudo é possível ao que crê. Preste muito bem atenção no que vou lhe dizer agora. O crer não fala de um momento na vida da pessoa. Crer não é movimento. Crer não é frase de efeito. Crer não é uma frase positiva. Eu creio, todo mal caia por terra, em nome de Jesus eu creio. Não é assim. O crer, o que crer, esse vai revelar esse crer a partir de uma vida com Deus. Se você for ler a palavra do Senhor, essa mesma que agora eu estou lendo, lá em Hebreus capítulo 11, vai apresentar para a gente a galeria dos heróis da fé, ou seja, os homens que creram. Se não todos, quase todos estão lá. Crer não é escutar uma música, se arrupiar e dizer: eu vou liberar uma palavra profética. Crer é entender o propósito de Deus para a sua vida. O que Jesus estava dizendo a este homem é: eu tenho algo mais para você, que vai muito além do que um exorcismo apenas na vida de seu filho. Eu tenho libertação para te dar. E eu sou filho. E quando o filho liberta, verdadeiramente a pessoa é livre. Se tu crê. E aí esse pai, cara, que resposta esse homem dá? E logo o pai, versículo 24, e logo o pai do menino clamando com lágrimas, ele foi tocado pela palavra do Senhor.
clamando com lágrimas, ele foi sincero, ele disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Que negócio é esse? Há uma expressão, há uma relação paradoxal. Olha, imagine você nessa ambiência de pressão social, o povo, nessa ambiência de a cobrança intelectual, os escribas, nessa ambiência de discipulado prático, os discípulos, aonde nessa mesma ambiência tinha um homem endemoniado, sendo sufocado, e um pai desesperado. E esse pai, com lágrimas, ele diz: olha, eu creio, mas eu não creio. Qual foi a grande vantagem desse pai? Verdade. Verdade. Esse homem recusou-se usar a máscara. Esse homem não se escondeu atrás do conhecimento dos escribas, e nem do título de discípulo, e nem no meio da multidão. Ele disse: eu creio, mas eu não creio. Eu creio, mas me ajuda na minha falta de fé, ajuda-me na minha incredulidade. Isso é um coração sincero, verdadeiro, cansado de sofrimento. Sabe, Jesus, ele acompanhou a vida desse menino desde seu início. O diabo não foi para matar, não foi para assustar, ele foi para matar. Jesus não foi para brincar, foi para libertar. Porque Jesus também não brinca de salvar. Jesus também não brinca de libertar. Jesus também não brinca de amar. Ele te ama de verdade. E eu creio que se tu creres, se tu entendeu crer, desde o entregar a vida a Jesus, desde do andar com Ele dia a dia, desde o dizer não para todas as propostas do diabo, tu vai passar a crer. Crer é uma decisão que nós tomamos e que nós falamos: a partir de hoje eu vou viver uma vida penitente, eu vou viver uma vida de fé em Deus. Aí você vai sair fechando as janelas do pecado, você vai dizer não ao espírito da pornografia, você vai dizer não às propostas. Sabe, queridos, Deus tem um propósito para a sua vida. Deus tem um propósito para a sua vida. Deus tinha um propósito para a vida desse menino. Houve um tempo na vida dessa família que houve uma legalidade para o demônio. Sabe, certa vez, eu e minha esposa, a pastora Leila, nós estávamos tratando uma pessoa que sofria de um problema semelhante a este, que era possuída por demônios. E após expulsarmos o demônio, ao sair de lá, essa pessoa ela ficou livre do demônio. E ao sair de lá, o espírito maligno veio ainda nos perturbar e dizendo: eu saí, mas vou voltar, porque ela me quer. Sabe qual foi o resultado? Voltou, porque essa pessoa queria. O demônio só fica se tiver autorização. Certa vez, eu vi um testemunho de um homem de Deus que também havia expulsado um espírito maligno. E esse espírito maligno disse: eu não vou sair, porque ela pediu para eu entrar. E esse pastor disse: eu estou te ordenando a sair. E ele saiu. Então entenda uma coisa: deseje a ação do Espírito Santo. Nesses dias de pandemia você pode optar: tá curtindo o mundo do jeito que é possível, ou se voltar para Deus do jeito que é possível. Porque quem quer Deus se voltou para Deus. Quem quer influência demoníaca na sua vida, quem quer viver sob a opressão, baixo o poder do diabo, está vivendo baixo o poder do diabo. Se você quer Deus, se volte para Deus. Se você não quer Deus, o diabo quer você. Fique tranquilo. Ele certamente vai dar um jeito de destruir a sua vida, se você não quer o Senhor. Ah, que é isso, pastor? Irmãos, o diabo veio matar, roubar e destruir. Mas para você que quer Deus, eu tenho uma palavra para te dar. Foi exatamente para isso que se manifestou o Filho de Deus, para desfazer todas as obras do diabo, em nome de Jesus, né? Então Jesus, observando aquele movimento, deu uma ordem bem interessante.
Versículo 25. E Jesus vendo a multidão perturbada, corrida, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno. Autoridade. Jesus não disse: olha, demônio, por favor, saia dele, eu te peço. Não, ele falou: eu te ordeno, eu te dou uma ordem, porque Jesus é Deus. Saia dele. Até aí normal. Mas não, Jesus deu 2 comandos para esse espírito. Ele disse: saia dele e não entre mais nele. Nunca mais esse espírito pôde voltar. Não foi apenas uma saída, foi uma proibição total que ele retornasse. E essa palavra que eu quero liberar sobre a sua família essa noite, sobre a sua casa. Espírito de enfermidade, saia dessa casa, saia dessa família, saia desse homem. Espírito de enfermidade, saia da nossa nação e não volte nunca mais. Em nome de Jesus. E não volte nunca mais. Saia dele e não entre mais nele. E ele, clamando e agitando com violência, saiu e ficou o menino como morto. Não há nada pior para um demônio do que se encontrar com um servo de Deus, nesse caso com o próprio Deus. Ficou bravo, agitado, mas teve que obedecer, porque a ordem do Eterno tem que ser obedecida. E o garoto ficou livre, ficou como morto. Não, ele só pareceu que estava morto, porque algumas vezes o processo de transição nos leva a essa semelhança, né? Parece que a gente morreu. Não, o menino não morreu. E Jesus olhando para ele, versículo 27, mas Jesus tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Veja os 2 movimentos. Jesus tomou pela mão, o ergueu e ele se levantou. Sabe aquela parte mínima? O garoto fez. Com o toque de Jesus, ele recobrou a vida. Quem sabe a pressão da saída daquele demônio, que eu não sei se era só um, a Bíblia não diz, mas eu não acredito que fosse apenas um. Eu acredito que tratava-se de muitos. Esse é o meu entender, eu posso estar equivocado, mas acho que não. Então aquilo foi muito forte para aquele homem, para aquele garoto. E o demônio saiu e ficou ele como que morrendo. Então Jesus toca nele para quê? Para restituir-lhe a vida. E depois que ele recebe essa vida de volta, então ele também fica de pé. Ele faz o mínimo que ele pode fazer. Preste muito bem atenção. Faça o mínimo que você pode fazer para Deus por você. E o mínimo é a sua lealdade, sua fidelidade, é a sua gratidão. Fidelidade, irmãos, está relacionado com dízimo e oferta, sim. Se você é fiel a Deus, você vai ser dizimista, vai ser ofertante, com a igreja aberta, com a igreja fechada, com pandemia, sem pandemia, com padaria. Você vai ser fiel porque esse é o seu princípio. Mas fidelidade também tem a ver com tempo. Fidelidade também tem a ver com testemunho. Fidelidade também tem a ver com tratar bem a família. Fidelidade também tem a ver com o comportamento nas redes sociais. Fidelidade tem a ver com tudo. Você acredita que nesse tempo de pandemia, certamente ainda existem muitos que se dizem cristãos, que estão dando mau testemunho aí pelas redes sociais? Tem muita gente quebrando o vínculo do amor cristão por questões políticas. Preste muito bem atenção. Eu, como cidadão, tenho a minha posição política. Eu não vou manifestar ela aqui, porque não é esse o meu papel. E aonde eu manifesto, não brigo com ninguém. Por quê? Porque só tem um pelo qual eu estou disposto a dar a minha vida. E esse um é Jesus. Porque o homem, todo ele é falho. Todo ele erra. Mas o meu Deus não. Então, não se deixe dividir pela ação do mal. Então Jesus levantou aquele menino. Jesus ergueu aquele garoto. A fidelidade de Deus está se manifestando. Ele está fazendo o mínimo que ele pode fazer. E o demônio foi embora. E o espírito mudo e surdo foi embora. Então eu queria que você focasse agora na expressão daquele pai. De repente hoje você está dizendo: eu creio, mas me ajuda na minha falta de fé. Nós estamos aqui, vamos celebrar a Santa Ceia nesse momento. E nós temos aqui, tudo isso aqui, irmãos, é um memorial. Nós temos o pão, que fala do corpo. Nós temos o cálice, que fala do sangue. Nós temos a palavra. E você está aí. E você pode falar: Senhor, em meio às muitas lutas que eu tenho enfrentado, em meio aos muitos levantes que o diabo tem trazido sobre a minha vida,
levante de enfermidade, levante de problema financeiro, levante de problemas emocionais. Quantas vezes o diabo tentou botar no teu coração o desejo de morte, vontade de morrer? Preste muito bem atenção. Então hoje é o dia de você falar: Senhor, eu creio na tua palavra, eu creio que o Senhor cura, eu creio que o Senhor liberta, mas me ajuda na minha falta de fé. Porém, irmão, Jesus vai nos ouvir, vai, desde que sejamos sinceros. Esse homem foi tão sincero que ele não achou palavras bonitas. Ele disse: eu creio, mas eu não creio. Eu creio, mas me ajuda onde eu não creio. Então ele não cria. Ele não tinha convicção. E Jesus conhece os nossos corações. Então nesse momento, queria que você erguesse seus olhos, pela fé, você erguesse seus olhos aos céus e você falar: Senhor, vem sobre mim, vem lavar minha vida, vem me purificar. Nessa hora eu queria que você pegasse os elementos, o pão e o cálice, que nós vamos estar orando. Antes eu quero orar por você, eu quero orar por mim, eu quero orar pela igreja. Uma igreja que anda ansiosa porque está ociosa. Uma igreja que muitas vezes tem esquecido o propósito de Deus e tem aceitado as propostas do diabo. Irmãos, Deus tem um propósito. Já disse o pastor Josué Gonçalves. E o diabo tem uma proposta. Escute, vamos pelo propósito de Deus. Deixe a proposta do diabo de lado, porque Deus tem o melhor para a sua vida. O demônio um dia entrou na vida desse menino, e com a chegada de Deus, esse espírito imundo teve que sair. E hoje ele sai da sua vida, hoje ele sai da sua casa, hoje ele sai da sua história, para nunca mais voltar. Em nome de Jesus. Pai, eu quero apresentar diante de Ti essa pessoa. Pedir que o Senhor possa nesse momento, assim como o Senhor fez no texto lido, na palavra exposta, que o Senhor possa dar aquela ordem: espírito imundo, seja mudo, seja surdo, seja de enfermidade, seja de pornografia, seja espírito de incredulidade, venha da onde vier, espírito de miséria, de loucura, depressão, desespero, fora, em nome de Jesus Cristo, saia e não volte nunca mais. Saia e não volte nunca mais. Senhor, peço que o Senhor libere cura sobre as famílias. Pai, eu peço que nessa hora o Teu Espírito Santo visite os hospitais dessa nação brasileira, Senhor. Que o Senhor possa estar dando alta. Deus, eu Te agradeço pela cura da vida do irmão Ismael. Apresente diante do Senhor a vida do irmão Cláudio Ezequiel, a vida do pastor Noé, Senhor, a vida de cada pessoa que ainda se encontra lutando contra essa enfermidade desgraçada. E peço que o Senhor guarde cada um de nós, Senhor, que não fomos contagiados. Em nome de Jesus Cristo, dá-nos uma imunidade forte, Senhor. Pela fé eu Te peço, no nome de Jesus. Deus, nessa hora eu quero apresentar diante do Senhor os elementos da Santa Ceia. E eu sei, Senhor, que esse pão, ele é simplesmente maravilhoso. Diz a palavra, irmãos, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: escute, ele pega o pão, ele ergue o pão, ele parte o pão e ele diz: Pai, eu Te dou graças. Ele deu graças pelo pão? Não, ele deu graças porque ele experimentaria a dor de ser partido por você. Ele sabia que aquele pão que ele partia era figurado. Pai, eu Te dou graças, Senhor. Te dou graças porque na minha vida se cumpre o Teu propósito, se cumpre a Tua vontade. Ergue o teu pão aos céus aí, querido, esse que representa o corpo de Cristo. Aí onde você estiver, se você estiver em algum lugar, caiu de paraquedas nesse vídeo, não tem pão, não tem suco de uva, não tem vinho, não tem nada, então pela fé ergue as tuas mãos e recebe aí o pão da vida, que é o próprio Jesus, sobre você, em nome de Jesus. Pai, nós apresentamos o elemento pão, que é o corpo de Cristo, e nessa noite nós pedimos que o Senhor venha nos fazer um contigo. E nós dizemos sim nessa noite. Nós queremos continuar na peleja. Nós queremos continuar, Senhor, celebrando a vida.
porque a vida é um dom que o Senhor nos deu em nome de Jesus. Pela fé, irmão, participa aí do pão nessa hora, que é o corpo de Cristo, em nome de Jesus. Semelhantemente, após haver ceado, tomou o cálice e disse: esse sangue é o sangue da nova aliança. Esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazer isso em memória de mim. Escute, não sei se você entendeu, a nova aliança no meu sangue. Cada vez que você, igreja, fala a nova aliança no meu sangue, isso perturba o inferno. Sabe por quê? A aliança é nova nesse exato momento. Hoje, dia 31 de maio de 2020, em pleno pico da pandemia aqui na nossa nação, ou pelo menos no nosso estado. A aliança é nova. Se você foi infectado, pela fé agora, que você vai participar do sangue de Jesus. Esse sangue é poderoso para repreender esse mal agora, aí onde você está, em nome de Jesus Cristo. Mas o grande poder desse sangue está exatamente contra o pecado. Então, pela fé, você agora vai participar do cálice. Você vai dizer, você vai orar comigo e vai falar: Senhor Jesus, eu te dou graças pelo teu sangue poderoso. Esse sangue que me deixa mais alvo, que me deixa lavado. Esse sangue que muda a minha sorte. Em nome de Jesus, Paizinho, obrigado pela oportunidade de participarmos dessa noite da aliança que é nova. O tempo não oxidou a aliança. O avanço do pecado não tirou o seu poder. Essa aliança é nova. Igualzinho naquele dia em que ele subiu ali no alto do monte, em que ele foi furado e o seu sangue derramou. Mas glória a Deus que 3 dias depois ele ressuscitou. Alvo mais que a neve. Ei, esse sangue é alvo mais que a neve, irmãos. Aleluias, aleluias. Vamos participar nessa hora. Mais alvo que a neve. Mais uma vez, alvo mais que a neve, Senhor Jesus. Alvo mais. Oh, aleluias, glória a Deus. Alvo mais que a neve. Se neste sangue lavado, mais alvo que a neve. Se creres, tudo é possível que crê. Tome essa decisão, decida crer em Jesus hoje. Se você está enfermo, essa enfermidade talvez não seja para a morte. O crer significa decidir andar com Jesus. Se você nunca tomou essa decisão, escute, essa é a decisão mais importante que o ser humano pode tomar. Ah, mas eu sou pecador. É por isso mesmo que você tem que tomar essa decisão. Santo só é Ele, santo só é Ele. Que Deus te abençoe. Que sobre a sua vida seja a cobertura do sangue de Jesus. Antes de encerrar, irmãos, eu gostaria apenas de lembrar os amados da nossa oferta missionária. Nossa missionária Keide, amém? Procure a liderança da igreja e não esqueça de dar sua oferta missionária. Nossa missionária está aí, está precisando da sua ajuda. Quero pedir também você que não se esqueça da assistência social da igreja. Não se esqueça de trazer o seu sacolão para estar abençoando famílias que precisam. Tem gente passando fome e você pode fazer a diferença. Se você tem o seu dízimo e a sua oferta para devolver, você pode vir à igreja nos dias que estão sendo informados nas redes sociais, no WhatsApp. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Tchau, tchau.